Olá, está começando agora o Boletim Suprem Boas Notícias, a sua dose semanal de positividade. Você confere agora um resumo das principais notícias positivas do Brasil e do mundo. Nos ajude a alegrar o dia de mais alguém. Curta e compartilhe este vídeo em suas redes sociais. TV Suprem para uma nova consciência, uma nova televisão. A gente começa este boletim com um espetáculo de cores e falando de um momento aguardado que vira cartão postal em Brasília, a temporada dos ipês. Mesmo durante a seca, essas árvores colorem a paisagem da capital federal. Dá só uma olhada. O inverno no Distrito Federal é marcado por um deslumbrante espetáculo de cores proporcionado pelos ipês. Árvores que se destacam por sua beleza e resistência. Durante o clima seco, elas enfrentam o frio, a pouca umidade e as queimadas com bravura comuns para a época, e ao perderem todas as folhas, se preparam para o renascimento. Neste ano, os ipês têm florescido de maneira intensa e demorada devido à estiagem prolongada, transformando o cenário árido da capital federal em um vibrante cartão postal. A floração ocorre com uma nova sincronização, em resposta às mudanças climáticas, com o ipê branco florescendo antes dos habituais tons de rosa, amarelo e roxo. O tempo seco traz um espetáculo de cores com os ipês florindo a cidade. E neste 11 de setembro, o Cerrado, que cobre 25% do território nacional, celebra o seu dia. O segundo maior bioma do país recebe a floração. A presença desses ipês coloridos encanta os habitantes da cidade, que frequentemente se percebem atraídos e registram a beleza das árvores. Atualmente, Brasília conta com cerca de 270 mil ipês de diversas cores. A companhia urbanizadora da nova capital prevê o plantio de mais de 40 mil mudas ainda este ano, com sementes e mudas adquiridas de uma área de 400 quilômetros ao redor do Distrito Federal, incluindo Goiás, Tocantins e Minas Gerais, para garantir a diversidade da flora local. Nós recebemos aqui diariamente pessoas que vêm visitar Brasília e deparam com essa beleza e nos procuram, inclusive, para levar muda daqui de Brasília, né, para sua cidade natal. E então, assim, hoje Brasília, o carro-chefe da nossa produção, da nossa florada, né, de toda essa beleza, desses 5,5 milhões de árvores que tem aí, são os ipês. Então, assim, nos enche muito de orgulho o nosso trabalho e o resultado que a gente tem alcançado. Agora vamos falar sobre um tema que deve ser pautado o ano inteiro: a saúde mental. Estamos no mês do Setembro Amarelo, uma campanha que começou nos Estados Unidos para conscientizar a população sobre a prevenção, principalmente do suicídio. Aqui no Brasil, ela é permanente desde 2015. Lembre-se, você não está sozinho. Se precisar, peça ajuda. Oferecer o suporte certo pode ser a diferença para a preservação da vida quando tudo parece não valer mais nada. É preciso prevenir o suicídio, promovendo ações de apoio e conscientização sobre a importância dos cuidados com a saúde mental para prevenir. Um tabu que se tornou claramente uma questão de saúde pública. Este ano, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, promove a campanha nacional de prevenção ao suicídio, intitulado Setembro Amarelo, com o lema "Se precisar, peça ajuda". As instituições conscientizam a sociedade a fim de desestigmatizar as doenças mentais e fornecer os recursos necessários para ajudar aqueles que precisam.
A campanha nasceu nos Estados Unidos em 1994, quando, no episódio de autoextermínio de Mike M., um jovem de apenas 17 anos. No Brasil, ela ganhou corpo em 2015 e desde lá ocorre o ano todo, sendo mais enfática de 1 a 30 de setembro, mês de prevenção ao suicídio. O dia 10 é o marco central desse período. Entre as amplas ações previstas estão a distribuição de cartilhas informativas para a difusão midiática e para a população em geral, com o objetivo de prevenir doenças mentais e oferecer apoio em momentos de crise. Tudo disponibilizado gratuitamente para que todos tenham acesso a informações confiáveis. Pessoas com intenção suicida precisam ser acolhidas, ouvidas, mas sem julgamento e não as deixar a sós. A psiquiatra Fernanda Bem-Querer fala sobre outras formas de defesa da vida. Quando a gente fala de prevenção do suicídio, tem vários momentos e várias estratégias que precisam ser usadas, ser colocadas em prática para a gente ter um efeito na redução das taxas de suicídio. Então, em contexto coletivo de prevenção universal, a gente tem, por exemplo, o desenvolvimento de habilidades emocionais, a conscientização geral da população com divulgação de informação confiável. Quando a gente parte para um contexto mais individual, da pessoa já em crise, ela já precisa de intervenções. E aí precisa de ter acesso a tratamento, acesso a recursos, Assim, não é só tratamento médico, é um tratamento mais geral. E de uma forma mais ampla, a saúde em geral, a trabalho, cultura, lazer, relacionamentos. Nós somos seres sociais, a gente precisa ter uma integração social. A prevenção ao suicídio é um assunto para todos, ou seja, uma questão de saúde pública. E nós, da imprensa, somos parte dessa força-tarefa. Ao informarmos, é preciso ter cautela com o uso de dados. É preciso usarmos fontes oficiais e não improvisarmos comentários. Assim, a mídia pode ter um papel fundamental na prevenção. Inclusive, existe na internet uma cartilha com orientações aos profissionais da comunicação. Imagine um mundo onde o plástico não seja mais um problema ambiental. Esse sonho pode estar mais perto de se realizar do que você pensa. Isso porque cientistas chineses desenvolveram um novo tipo de plástico que, quando descartado, é capaz de se autodestruir em apenas um mês. Entenda com o repórter Rafael Steigleder como essa inovação pode mudar o futuro da sustentabilidade. Cientistas criaram um plástico vivo que se autodestrói quando começa a se desgastar, o que pode ser revolucionário para o meio ambiente, já que o plástico tradicional demora muito para se decompor. Esse novo plástico se decompõe em apenas um mês quando passa pelo processo de compostagem. Em comparação, os plásticos tradicionais podem levar até 55 dias. O segredo está em enzimas especiais produzidas por bactérias que foram incorporadas no material. Essas enzimas aceleram a degradação do plástico quando ele começa a se quebrar. A ideia veio de uma descoberta em 2016, quando cientistas encontraram uma bactéria no Japão capaz de produzir uma enzima que destrói o plástico. A partir disso, os pesquisadores começaram a explorar como essas enzimas poderiam ser usadas para criar plásticos que se decompõem mais rápido. A equipe da Academia Chinesa de Ciências conseguiu incorporar esporos de bactérias que produzem essas enzimas diretamente na estrutura do plástico. Quando o material começa a sofrer erosão, as enzimas são ativadas, iniciando o processo de decomposição. Segundo os pesquisadores,
Essa inovação promete ser mais acessível e sustentável, pois não precisa de condições extremas de temperatura ou pressão para funcionar. Ainda em fase de desenvolvimento, essa tecnologia abre caminho para a criação de plásticos mais amigáveis ao meio ambiente. A equipe já testou o método com outros tipos de plásticos, como o PET, e os resultados foram promissores. E olha, aqui no Distrito Federal, um cão robô equipado com inteligência artificial começou a ser usado na limpeza de áreas difíceis das redes de águas pluviais. Quem vai mostrar todos os detalhes pra gente é a repórter Isabela Souza. Em Brasília, um cão robô modelo Unitrigo 2, semelhante ao utilizado pelo DJ Alok, está sendo empregado para a manutenção das redes de drenagem de águas pluviais da cidade. Este robô quadrúpede é equipado com inteligência artificial, permitindo navegar com eficácia em terrenos complexos e acessar espaços muito pequenos. O Unitrigo 2 é capaz de identificar e reportar uma variedade de problemas, como vazamentos, rachaduras nas galerias e obstruções, além de detectar ligações de esgoto não autorizadas. Desde o início de suas operações, o robô já percorreu mais de 360 quilômetros de galerias pluviais e ajudou na remoção de mais de 45 mil toneladas de resíduos. O dispositivo é controlado pela companhia urbanizadora da nova capital, a Nova Cap, por meio de um joystick, semelhante a um controle de videogame. As imagens e dados coletados pelo robô são enviados para a Nova Cap, que analisa as informações para planejar as intervenções necessárias em diferentes áreas do Distrito Federal. Além dessa inovação, a limpeza das redes pluviais é auxiliada por outros robôs, semelhantes a carrinhos de controle remoto, que também são utilizados para apoiar os funcionários da Nova Cap. Esses equipamentos foram fornecidos pela empresa Goldman Soluções em Saneamento, que venceu uma licitação realizada pelo governo do Distrito Federal. O modelo Unitrigo 2 não é exclusivo de Brasília. Nos Estados Unidos, o robô é utilizado em diversas aplicações de segurança pública, como patrulhas e vistorias e em situações de alto risco, como vazamentos de gás e substâncias tóxicas. O equipamento também tem sido usado em grandes eventos, como o Rock in Rio e o The Town, para identificar riscos potenciais como incêndios e vazamentos. O custo do Unitrigo 2 gira em torno de $2.800, o que equivale a mais de R$15 mil. E há uma oportunidade imperdível para quem quer aperfeiçoar as habilidades. A Universidade de Tecnologia Delphi, uma das universidades mais prestigiadas do mundo, está oferecendo bolsas integrais para estudantes internacionais que desejam fazer mestrado. As inscrições vão até o dia 1º de dezembro e as bolsas cobrem todas as taxas do curso de mestrado, que tem duração de 2 anos, além de incluir um auxílio para moradia. Para concorrer, é necessário que o candidato tenha concluído a graduação em uma universidade reconhecida e mantenha uma média acadêmica alta de pelo menos 80%. Os interessados devem se inscrever pelo processo normal de admissão ao mestrado da universidade e depois enviar um formulário específico para solicitar a bolsa. No site da instituição que está aparecendo na sua tela, você encontra a lista com todos os documentos exigidos e demais informações aos interessados. O azeite de oliva é um dos ingredientes mais apreciados nas cozinhas e também um dos alimentos mais fraudados do mundo. A boa notícia é que você pode evitar cair no golpe do azeite. Veja a seguir. O aumento de 50% no preço do azeite nos últimos 12 meses no Brasil transformou o produto em um verdadeiro artigo de luxo, chamando ainda mais atenção para sua qualidade. Na hora da compra, é preciso estar atento aos cuidados básicos que podem fazer toda a diferença na hora de escolher um azeite de verdade. Por isso,
é fundamental observar o rótulo e escolher marcas confiáveis. A maioria dos produtores buscam certificar seus produtos com selos emitidos por premiações ou instituições que atestam a pureza e qualidade do azeite. Além disso, no site do Ministério da Agricultura e Agropecuária é possível verificar uma lista com todas as marcas aprovadas e reprovadas pelo órgão. A lista está disponível no link www.gov.br/agricultura/pt-br/arquivos. Os especialistas ainda dão uma dica simples: colocar um pouco de azeite no congelador. O azeite de oliva verdadeiro congela e adquire um tom amarelado. Se o produto ficar pastoso e esbranquiçado, é possível que tenha sido misturado com outros óleos. Outras dicas incluem sempre verificar a data de envase, pois o azeite com mais de um ano pode perder propriedades. Também é importante conhecer os tipos de azeite. O extra virgem é o mais puro e saudável, com acidez menor que 0,8%, enquanto o azeite virgem tem uma acidez entre 0,8% e 2%, sendo um pouco menos puro. Já o azeite simples ou tipo único é uma mistura de óleos refinados e tem menor qualidade. Com essas orientações simples, é possível garantir que o azeite na sua mesa seja de qualidade e que você esteja consumindo um produto legítimo, saudável e saboroso. A Universidade de Brasília conta agora com 171 professores eméritos, entre eles o mestre e doutor em Direito José Geraldo de Souza Júnior. A cerimônia de outorga aconteceu no dia 11 de setembro no auditório Esperança Garcia da Faculdade de Direito da UNB. A nossa equipe esteve lá e traz todos os detalhes pra gente. Gracias a la vida, música composta pela chilena Violeta Parra e que ficou eternizada pela voz de Mercedes Sosa, é uma mensagem universal de agradecimento pelas dádivas da vida. E ainda, se o mundo ficar pesado, vou pedir ajuda à palavra poesia, como nos ensina o nosso famoso samba da utopia. Embalado por esses dois hinos da música latino-americana, a cerimônia de outorga do título de professor emérito concedido a José Geraldo de Souza Júnior foi aberta. Jurista, professor da Universidade de Brasília desde 1985, pesquisador de temas relacionados aos direitos humanos e à cidadania, José Geraldo foi homenageado no auditório Esperança Garcia, na Faculdade de Direito da UNB. O reconhecimento veio do Conselho Universitário, que aprovou por aclamação unânime a honraria concedida ao professor. O título de professor emérito, ele é concedido para professores que têm grande relevância acadêmica e administrativa na universidade. Então, ele vem da faculdade, depois ele passa pelo Conselho Universitário, que tem representação de todos os institutos e faculdades. O professor José Geraldo é uma pessoa, primeiro, de excelente qualidade acadêmica, foi reitor da universidade, tive a honra de trabalhar com ele, então para mim também é uma emoção. Presidi a sessão que vai conceder o título e, então, para mim, que fui decana de ensino de graduação, conceder o título de professor emérito ao professor José Geraldo é uma grande honra e uma grande emoção. O título de professor emérito é entregue ao docente aposentado na universidade que tenha desenvolvido ações valorosas durante a sua atuação enquanto compunha o quadro da instituição. O outorgado do dia 11 de setembro ocupou postos importantes dentro da universidade, entre eles o de reitor entre 2008 a 2012 e diretor do Programa de Mestrado em Direitos Humanos e Cidadania,
Ovacionado com aplausos, assobios e gritos, o agora professor emérito tem uma trajetória comprometida na formação de pessoas dedicadas à democracia e ao direito, como também a defesa dos direitos civis e a mediação de conflitos sociais na Comissão de Educação Jurídica do Conselho Federal da OAB e da Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília. O querido Zé Geraldo, como é comumente chamado, não deixou de agradecer a ninguém, citando cada convidado presente e os muitos parceiros de jornada, com seu jeito peculiar de discursar. Então, eu queria também cumprimentar a minha família, que está aqui presente, extensa, e que está acompanhando também pelo INB-TV e pela TV Suprem, graças à generosidade do Dr. Ulisses Riedel, né, que trouxe sua TV para transmitir a sessão. Os estudantes talvez conheçam o professor Riedel como um grande intelectual, um grande advogado, um ex-senador da República, né, mas o professor Menelik, que falou tanto do Roberto Lira Filho, a virada epistemológica do Roberto Lira Filho foi apoiada fortemente pelo Ulisses, quando criou uma editora para editar as obras do Roberto Lira Filho. Quando ele, autor marginal, né, era vedado nos grandes selos corporativos, né? A editora Obreira, né? Então, aqui os colegas do Direito do Trabalho, que aqui estão, sabem do que significa, para mim, a presença do Ulisses aqui entre nós. O título de professor emérito, outorgado na forma do Estatuto da UNB ao docente aposentado na universidade, que tem alcançado uma posição eminente em atividades universitárias, não é somente um ato celebratório, honorífico, é uma atualização de compromisso, inscrito na dupla lealdade a que convoca o projeto de fundação da UNB. Lealdade aos padrões civilizatórios de conhecimento, lealdade ao povo, uma exigência de que esse conhecimento contribua para o bem viver, para atender às necessidades sociais. José Geraldo é um dos mais de 2.800 professores da Universidade de Brasília. O também idealizador do projeto O Direito Achado na Rua integra agora o seleto grupo dos professores outorgados com o título de professor emérito. Direito achado na rua. Direito que não se deixa estiolar no formalismo redutor, mas que enuncia os princípios de uma legítima organização social da liberdade, numa sociedade que luta por emancipação. E o Brasil fez história nas Paralimpíadas de Paris ao alcançar o tão almejado 5º lugar no quadro geral de medalhas, firmando-se entre as maiores potências paralímpicas do mundo. Com uma campanha brilhante e cheia de superação, a delegação brasileira bateu recorde de pódios, conquistando 89 medalhas no total, sendo 25 delas de ouro. Até o último dia dos Jogos, o Brasil travou uma disputa emocionante com a Itália pela 5ª colocação, mas garantiu a virada no domingo com 2 ouros decisivos no halterofilismo e na canoagem. O resultado consolidou a melhor campanha do país na história das Paralimpíadas, superando o desempenho anterior em Tóquio 2021. Os destaques brasileiros vieram das modalidades de natação e atletismo, que juntas somaram 62 pódios, e o judô, que com 4 ouros nos últimos dias, foi crucial para o recorde histórico. O Brasil mostrou sua força em várias regiões, com atletas de 16 estados e do Distrito Federal subindo ao pódio, comprovando o crescimento e o desenvolvimento do esporte paralímpico em todo o país. Com esse resultado,
o Brasil subiu de patamar e se consolidou como uma das maiores potências paralímpicas do mundo, marcando presença definitiva no top 5 das nações mais fortes do esporte. Como de praxe, vamos encerrar o nosso boletim com uma dica cultural para você aproveitar o fim de semana. A exposição Cerrado, Berço das Águas, do fotógrafo Humberto Pelizaro, está em cartaz no Senado Federal. A mostra apresenta 44 fotografias acompanhadas de poesias, onde o artista destaca a importância do Cerrado, o segundo maior bioma brasileiro. A fotografia e a poesia como formas de comunicar e conscientizar. Essa é a estratégia de Humberto Pelizaro, fotógrafo freelancer, como ele mesmo, na sua imensa humildade, se denomina, além de ambientalista, defensor das águas e poeta. O senhor de chapéu aventureiro levou perto de 30 anos para conceber a exposição de fotografia e poesia Cerrado, o Berço das Águas. A mostra é resultado de pesquisas, muitas idas a campo e expedições no segundo maior bioma brasileiro, mas o primeiro em desmatamento. A sensibilidade de Humberto está exposta no Senado Federal, que acolheu a atividade. A autorização para estar lá veio por intermédio da senadora presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, Leila Barros, do PDT-DF. A região, que abriga 8 das 12 principais bacias hidrográficas brasileiras, proporcionou ao fotógrafo imagens únicas que vão desde louva-a-Deus, alcaçuz do cerrado, pepelanto, botões de pau-santo, orquídeas, cipó de arraia, chapéu de couro, lírios, para tudo, lobeira, andanças de capim, jiboia, até caramujos em lua de mel. Um pouco do tanto que há no coração do Brasil. Uma diversidade que merece ser respeitada, conservada e protegida. Quando eu vim para Brasília, no começo da cidade, é que eu tive o primeiro contato com o Cerrado. E eu fiquei muito impressionado com as flores, principalmente, os animais, e já vi o início da destruição para construir a cidade. Muita coisa aconteceu nesse tempo. Então, quando eu tive possibilidade de começar a fotografar, depois de fazer curso universitário, eu comecei a fotografar. E, ao mesmo tempo, comecei a escrever poesias que também ajudam nessa conscientização pela necessidade da preservação do cerrado. Uma flora que alcança 12 mil espécies de plantas e uma fauna de vertebrados com mais de 400 aves. Você pode encontrar tudo isso nesta exposição, que está aqui na Galeria do Senado até dia 20 de setembro. O nosso Boletim Suprem de Boas Notícias fica por aqui. O jornalismo da TV Suprem a serviço da esperança e das notícias que impactam positivamente a sua vida. Antes de sair, deixe o seu like neste vídeo e compartilhe boas notícias com quem você conhece. Até a semana que vem.